bíblico tão simples. Que bom que ele é simples, porque é na simplicidade do Evangelho que nós encontramos vida em abundância, é na simplicidade da palavra de Deus que nós encontramos todas as condições para vivermos uma vida em abundância. Hoje à noite eu vou falar sobre tratamento bíblico, aconselhamento bíblico para a síndrome do pânico. O grande desafio que nós temos em tudo isso que nós estamos conversando aqui nesses dias é conseguirmos entender que a nossa confiança tem que estar em Deus. Nós temos tendência, eu tenho, você tem tendências em colocar a nossa confiança, e isso é natural da corrupção do nosso coração, isso é natural de nós, de colocarmos as nossas confianças ou no homem, ou colocarmos a nossa confiança num remédio, e nós acabamos por confiar nisso. Eu tenho que lidar com isso todos os dias. Você tem que lidar com isso todos os dias. Eu tenho que reavaliar meu coração, olhar para o meu coração e dizer: você não está confiando plenamente em Deus. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 62. Esse é um texto fantástico das Sagradas Escrituras. Gostei do que o Dr. John Babler falou, não é? Toda a Sagrada Escritura deve ser, não é, a nossa preferência. Não temos um versículo preferido, mas na verdade temos, não é? Alguns que falam mais ao nosso coração, porque os conhecemos melhor, essa que é a verdade. E aí, quando nós conhecemos um texto novo e o Espírito de Deus trabalha fortemente em nosso coração, ele passa a ser preferido de nós também. E na verdade temos vários versículos preferidos da palavra de Deus. Esse é um deles, Salmo 62, 8, quando a palavra de Deus diz assim: confiai nele, ó povo, em todo tempo derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Como nós precisamos entender esse texto para lidarmos com todas essas síndromes, esses distúrbios, isso que acontece. Volto a dizer e afirmar para vocês, embora eu esteja usando esses nomes, embora eu esteja usando os nomes das síndromes, dos distúrbios, dos transtornos, eu não creio nos rótulos. Eu creio sim nas dificuldades da alma, eu creio sim nos problemas que enfrentamos no nosso coração, mas eu não creio nos rótulos, porque os rótulos, eles complicam mais, eles rotulam as pessoas, eles oprimem as pessoas, eles cometem bullying com as pessoas. Então nós precisamos entender isso, embora eu esteja usando os nomes para que nós tenhamos uma referência, os sentimentos são reais, as lutas são reais, as dores da alma são reais, mas os rótulos não são aceitáveis. Então existe sim síndrome do pânico, existe. São medos que nós desenvolvemos em nossos corações. A síndrome do pânico também é chamada como multifobias, medos de várias coisas. E medos existem, há medos bons, que nós devemos tê-los, de fato, não é? Medos nos ajudam a entender limites. Por exemplo, alguns de nós têm medo de altura e temos limites, e você não pode chegar, não é, na beirada de uma sacada porque você colocou limites ali. Esse é um medo bom. Esse é o medo correto. O problema é quando esse medo começa a determinar os meus pensamentos, os meus sentimentos e as minhas ações. E é aí que nós precisamos trabalhar, e é aí que então começa-se a entender o que é síndrome do pânico. E como distúrbio bipolar, como transtorno opositor, desafiador, como TDAH, como depressão, como burnout. Estamos falando um pouco de burnout aqui.
O David está vendo lá se a série de Burnout que eu preguei em Caldas Novas está na internet para vocês poderem assistir, ver e olhar como a Bíblia resolve burnout. Tudo é tratado com remédios, e os remédios são os mesmos para cada um desses rótulos. Se você vai para o médico e é diagnosticado como alguém depressivo, você vai ser tratado com antidepressivo, ansiolítico, ok? Se você vai com burnout, burnout é nada mais, nada menos do que uma ansiedade intensa, profunda, que toma conta do nosso coração, da nossa alma, traz sofrimento, traz dor. Nós precisamos amar as pessoas que estão passando por burnout, precisamos orar por elas, aconselhá-las. Mas o burnout entrou agora essa semana como uma doença mental. E está no DSM-5, tem lá o seu CID agora, eu não me lembro agora o número do CID, e vai ser tratado com ansiolítico. Já dei uma pesquisada aí, quais são as tendências do tratamento de burnout. Ansiolítico, antidepressivo, a mesma coisa que se faz para o depressivo, se faz para o camarada que tem burnout, se faz para o camarada que tem distúrbio bipolar e assim por diante. Então, isso que nós temos que tomar cuidado. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês, eu não creio em doença mental. Doença mental para nós deveria ser entendido como alguém que tenha alguma má formação cerebral, ou teve algum acidente, teve problema no cérebro, algum acidente vascular, alguma coisa. Então, doença é biológica. Então, aí sim existe efeitos na cognição, efeitos no comportamento, efeitos na vida do indivíduo, porque ele tem algum problema de fato no cérebro biológico. E isso é uma doença. Agora, quando se fala que o indivíduo tem doença mental e passa-se, migra-se para esses rótulos, tudo se torna muito subjetivo. E a pessoa fica marcada como uma pessoa que é doente, uma doença mental. Isso tem os seus efeitos. Ela, de novo, é oprimida ou sofre uma separação da sociedade. Acho que foi ontem, o Lucas estava me mostrando a cidade de Goiânia, e nós passamos por um instituto municipal psiquiátrico. Não lembro nem o bairro, mas passamos lá. É isso, Instituto Municipal Psiquiátrico. É isso que tem aqui em Goiânia? Parece que foi isso que eu li lá. E eu ainda comentei, olha, esse é um lugar muito triste, um lugar muito difícil, porque as pessoas são tratadas ali. O que a gente fez como sociedade? Nós jogamos eles lá no Instituto Psiquiátrico Municipal. Eles estão jogados lá. Por acaso alguém aqui tem algum ministério fazer visitação no Instituto Psiquiátrico de Goiânia? Nós não temos. Eu trago isso para mim, lá na Vila Mariana, onde a nossa igreja está estabelecida, existe um hospital psiquiátrico lá, enorme, dentro da Vila Mariana. E as pessoas estão largadas lá. Isso é um bullying social para pessoas que são diagnosticadas como doentes mentais. E muitas vezes as pessoas estão lá porque precisam de amor, de ajuda. Um dos meus pastores teve contato com um paciente desse hospital em Vila Mariana e foi lá trabalhar com esse menino, um menino de 19 anos de idade que estava internado nesse hospital porque se envolveu com droga, e a família então colocou ele na mão de um médico que não teve escrúpulos e meteu esse rapaz, dependente de droga, no hospital psiquiátrico. Então, a gente precisa entender um pouco melhor isso. Então, existem pessoas que sofrem com medos, com multifobias? Existem, precisam ser amadas e cuidadas, com muito amor por nossos conselheiros. Existem pessoas que passam por outras dificuldades, mas a grande tarefa nossa é fazer com que nós não confiemos em homens, não confiemos em processo medicamentoso, mas confiemos as nossas lutas, os nossos dilemas e derramemos o nosso coração.
A palavra coração na Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo, ela é uma palavra que é o centro, não é? Todo o acontecimento de sentimentos, emoções, tudo que existe em nossa vida. Nós falamos isso, não é? De alguma forma, nós falamos, o meu coração está apaixonado, ou o meu coração está amargurado, o meu coração está pensando. A gente não fala isso? Então isso é o centro. Assim é que a Bíblia olha para a palavra coração. E quando a Bíblia diz, confiai nele, ó povo, em todo o tempo, e derramai perante ele o vosso coração, quer dizer, os vossos pensamentos, os vossos sentimentos, as vossas paixões, porque Deus é o nosso refúgio. É Ele quem sabe lidar com os nossos dilemas. Ele diz também que Ele toma os nossos fardos. Ele diz, quando vocês estiverem sobrecarregados, estiverem com burnout, estiverem com síndrome do pânico, estiverem com depressão, venham até mim, e eu vos aliviarei. Eu cuido de vocês, porque o meu jugo ele é suave. A minha palavra é suave, ela acalma. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 4. Olha que coisa fantástica. A palavra de Deus nos convida. O Senhor Jesus, Ele sentiu o que a gente sente. A palavra de Deus diz assim, tendo, pois, versículo 14 do capítulo 4 de Hebreus, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confiança. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se. A palavra compadecer na língua original é sentir o que nós sentimos, passar o que nós passamos, sofrer o que nós sofremos. Essa é a diferença de Jesus como o sumo sacerdote divino. O sumo sacerdote humano, ele pode até entender, ele pode até presumir, mas ele não sente o que eu sinto. Ele não sofre o meu sofrimento. Quando eu faço aconselhamento de alguém que perdeu um filho, por exemplo, eu sei que a dor deve ser enorme, porque eu vejo, não é? Eu ouço a dor do indivíduo, mas eu não sinto essa dor, porque eu não perdi filho nenhum até agora. Eu não vi filho nenhum meu morrer. Percebe? O Senhor sabe. Essa semana retrasada, eu fui visitar uma senhora da igreja que perdeu o filho. E quando eu cheguei lá, a dor era enorme, e eu ouvi a dor dela pelas palavras que ela falou, eu vi a dor dela pelo semblante dela e pelo choro dela. E eu disse para ela, irmã Malvina, eu estou vendo a sua dor, eu estou ouvindo a sua dor, mas eu sei de alguém que sabe o que a senhora sente. E sabe quem é essa pessoa? E ela rapidamente disse para mim, eu sei, pastor, eu sei que é o meu Deus. E eu disse para ela, por que é o seu Deus? E ela disse, porque ele viu o filho dele morrer na cruz do Calvário. Isso é simplesmente consolador. Deus sabe qual é a dor dela. Primeiro, porque Ele é Deus, sabe todas as coisas. E segundo, porque Ele passou pelo que ela passa. Porque Ele viu Jesus morrer na cruz do Calvário. A mesma coisa é Jesus quando a gente perde um pai e uma mãe. Quando lá Jesus está na cruz e Ele olha para João e Maria, Ele diz para João, eis aí a tua mãe. E diz para Maria, eis aí o teu filho. Por que Jesus disse isso? Porque o pai dele havia morrido, e era natural da cultura que o filho mais velho, e Jesus é o filho mais velho, tivesse que cuidar da mãe viúva. Só que ele está morrendo ali na cruz, e era da cultura o filho mais velho, ou passar agora o cuidado dessa mãe viúva para o próximo irmão, o filho agora que vem na sequência, ou para um amigo de confiança dele,
Isso é da cultura judaica, isso é da sociedade judaica. E quando Jesus diz que Maria agora é a mãe de João, e João é o filho de Maria, cuide da minha mãe por mim, ele está dizendo, eu estou passando a responsabilidade da minha mãe viúva a você. Jesus sabe o que é perder um pai, ele viu o pai dele morrer, então ele pode consolar você, primeiro porque ele é Jesus, Deus, mas também porque ele passou por isso. Então eu entendo esse texto agora. Ele é sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado, a palavra tentado aí pode ser também a palavra provado, é a mesma palavra, em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus sofreu igualzinho eu e você sofremos, mas sem pecado. Isso não diminui o sofrimento dele. Isso não diminui toda a pressão que ele teve do nosso sofrimento. A única diferença é que eu posso escolher pelo pecado. Ele não escolheu. Ele não escolheu. Nunca escolheria. Essa que é a verdade. E nós sentimos isso algumas vezes. Quando estamos bem santificados, passamos por sofrimentos e fazemos escolhas santas, sem pecado. Nós fazemos isso. Só que Jesus sempre fez isso. Algumas vezes, infelizmente, porque eu sou ruim, meu coração é ruim, ô diacho, não é? Eu escolho pelo pecado. Jesus nunca escolheu. E ele sente o nosso sofrimento. E aí a Bíblia diz assim: portanto, por causa disso, porque temos alguém que conhece o nosso sofrimento, sente o nosso sofrimento, sente a nossa pressão, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O grande desafio nosso como conselheiro, o seu grande desafio como conselheiro, é tornar isso verdade na vida do aconselhado. É migrar a confiança que ele tem no homem, no remédio, em circunstâncias, para esse Deus, para esse Jesus, que é capaz de aliviar mesmo, que diz: venha até mim, eu sou o seu refúgio, eu sei o que você sente, e venha até o meu trono da graça, porque é aqui que você encontrará socorro. Essa é uma verdade bíblica do aconselhamento bíblico. E nós precisamos sempre ter isso em mente. Dr. John Babler falou isso agora há pouco. Ele escreve isso no livro dele, que a grande tarefa do conselheiro é conseguir mostrar para o aconselhado que ele precisa confiar na palavra de Deus e nesse Deus todo compassivo. Quero terminar esse momento de confiança em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, que diz assim o texto: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Deus é Deus de toda consolação. Não há burnout, não há depressão, não há TOD, não há TDAH, não há síndrome do pânico, não há multifobias que o Senhor não possa consolar. Ele é Deus de toda é toda. Qualquer coisa, qualquer dor da alma, qualquer dor do coração, qualquer dor do espírito, Ele pode consolar. Então vale a pena confiar nele. Vamos orar colocando o nosso coração em confiança ao Senhor, depois vamos ver sobre síndrome do pânico. Querido Pai Celestial, que bênção é a Tua palavra que nos fala agora, nesta noite, de toda a confiança que temos em Ti. E como o Teu servo Jeremias um dia clamou a Ti: cura-nos, Senhor, cura-nos e traz a Tua paz, e traz a Tua segurança em nossa alma, em nosso coração, em nosso espírito, em nosso sentimento. Nós precisamos tanto de Ti, Senhor. E rogamos agora mais uma vez pela ação do Teu Espírito em nossas mentes
e em nossos corações, de maneira que compreendamos a Tua palavra como convém. E então, Senhor, apliquemos a Tua palavra com toda a vivacidade, com toda a eficácia que são naturais a ela. E assim haja transformação em nós, para que através da transformação que o Senhor operará em nós, possamos ser usados como instrumentos nas Tuas mãos, para a transformação na Tua graça, por intermédio da Tua palavra, as vidas que o Senhor estará trazendo para nós. Rogamos por isso, Pai, fala mais uma vez através da ação do Teu Espírito em nossas vidas agora. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Síndrome do pânico, passa para mim, por favor. Síndrome do pânico, segundo a definição que você encontra em qualquer lugar, num livro científico de psicologia, num site de psicologia, em qualquer lugar, você vai encontrar algo muito parecido com isso, se não igual a isso aqui. O transtorno do pânico ou síndrome do pânico é uma condição mental psiquiátrica que faz com que o indivíduo tenha ataques de pânico esporádicos, intensos e muitas vezes recorrentes. Eu vou mudar um pouco isso, porque eu não creio que síndrome do pânico seja uma condição mental psiquiátrica. Eu creio que síndrome do pânico seja uma condição real de um tormento espiritual que enfrentamos, uma condição real do engano do meu coração. Como diz Jeremias 17:9, o nosso coração é desesperadamente corrupto e enganoso. Quem o conhecerá? E ele nos engana, o nosso coração. Paulo diz em Romanos 7, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O bem que eu sei que eu tenho que fazer, não faço. O mal que detesto, esse faço. Esse é o grito de um homem santo dizendo, eu não aguento mais lidar com meu coração corrupto. Essa é a nossa realidade. Então, o transtorno do pânico, ou síndrome do pânico, é uma condição real e espiritual do nosso coração enganoso, do nosso coração corrupto. Olha sua Bíblia aí, abre em Marcos capítulo 7. Vou mostrar duas palavras muito interessantes para você. Marcos capítulo 7, versículo 21, diz assim, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. A palavra loucura na língua grega, ela tem a ver com algo que está no meu coração que não faz sentido. Algo que está no meu coração que não é real. Síndrome do pânico é exatamente isso. São fobias que muitas vezes existem no coração de alguém que não é real. Eu falei que eu ia contar para vocês do caso da Miriam, uma senhora de 68 anos de idade, que chegou alguns anos atrás no aconselhamento bíblico lá na igreja, e quando eu abri a porta do meu gabinete e ela adentrou, a sensação que eu tinha é que eu estava recebendo, não é, um Walking Dead, um zumbi, exatamente isso, andando assim igual zumbi, com cara de zumbi, olho fundo, uma expressão facial, o coração dela revelava-se na sua face. E ela sentou, o marido sentou do lado e nós começamos a conversar. E ela começou então a relatar, e ele também, todas as multifobias que existiam na vida dela. E ela tinha uma síndrome do pânico enraizada na sua alma e no seu coração. Ela era mas tão dependente dessas multifobias. Eu não sei quantos de vocês conhecem São Paulo, que para chegar na igreja,
ela vinha do bairro ali da Zona Norte, tinha que passar embaixo do Vale do Anhangabaú, pegar a 23, subir então ali depois do hospital da Beneficência Portuguesa, entrar ali na Domingos de Moraes e chegar na igreja. Ela tinha um medo enorme de que o Vale do Anhangabaú ia cair em cima dela. Se ela vinha de ônibus, nunca vinha de carro, porque o carro passava por baixo do Vale do Anhangabaú. Se estivesse de carro, o marido tinha que fazer outro caminho lá por baixo, para não passar embaixo do Vale do Anhangabaú, porque o Vale do Anhangabaú, para você que não conhece, tem um vale, não é? E o São Paulo construiu um túnel nesse vale, e em cima tem cidade, tem um monte de coisa, e os carros passam embaixo nesse túnel que é o vale, para chegar lá do outro lado da cidade. Quando chegava para entrar no Vale do Anhangabaú, nesse túnel, ela estava de ônibus, ela parava, descia antes, pedia para o ônibus parar no ponto ali, perto da passarela ali, da Estação da Luz, e ela andava muito por cima do Vale do Anhangabaú, ia tomar outro ônibus minutos depois, porque ela tinha medo de passar embaixo do Vale do Anhangabaú e o vale cair em cima dela. Andar de metrô, nem pensar. Ir sozinha no supermercado do lado da casa dela, nem pensar. E a condição mental do engano do coração por essa fobia, e era uma fobia, ela sente. Eu preciso sentir com ela, eu preciso amar essa minha ovelha. Eu chorei muitas vezes com ela, eu sofri muitas vezes com ela, mas eu precisava que ela entendesse que isso era uma afrocine, que é a palavra em grego, um sentimento do coração dela que não tem sentido real, embora para ela fosse muito real. O Vale do Anhangabaú nunca caiu, está lá até hoje. Hoje ela venceu a síndrome do pânico com a ajuda do Senhor. Ela passa pelo Vale do Anhangabaú. E ela continua passando todos os domingos quando vai para a igreja e várias vezes durante a semana. E o vale nunca caiu em cima dela. Hoje ela anda de metrô na cidade de São Paulo. E ela anda de metrô para lá e para cá. E ela vai no supermercado. E nunca aconteceu aquilo que era real para ela que iria acontecer. A multifobia que ela tinha de ir para o supermercado, ela tinha um medo tão grande, que ela tinha medo de sair da casa dela, atravessar a rua e ir para o supermercado, e ela ter algum troço, não é? Ter algum peripaque, porque ela estava indo no supermercado. E isso era real, é o pânico dela. E eu preciso entender isso, e como Deus vai trabalhar isso no coraçãozinho dela. Então, ela precisava entender que ela tinha que confiar em Deus em ir até o supermercado. Agora o marido dela falou: pastor, dá para o senhor fazer um aconselhamento contrário? Porque ela só quer ir no supermercado agora. E está difícil, está gastando demais. Por quê? Porque ela venceu o medo. E agora é algo muito bom ir para o supermercado e fazer a compra para a família. Ela tem 2 netinhos, e a netinha dela, mais nova, a Isabel, é uma das menininhas mais encantadoras que tem na igreja, porque ela declara a paixão dela por mim. Ela vem correndo, ela me abraça, ela me beija, ela diz: pastor, eu te amo. E eles experimentaram esse processo. E eu me lembro que Isabel, ainda menorzinha, e o Luca, que é o irmão dela, falavam assim: vovó está doente, né, pastor? Vovó não está bem. E eu falava: não, a vovó precisa da nossa oração. Vovó precisa confiar no Papai do Céu. Vamos orar para que ela confie no Papai do Céu. Hoje Isabel passa por mim, porque a Miriam está vivendo intensamente com os netos. Ela não vivia mais com os netos. Não dava para levar os netos para a casa dela, porque a multifobia não fazia com que ela cuidasse bem dos netos. A multifobia fazia com que ela ficasse mais agitada ainda, porque os netos chegaram. E a filha Priscila e o Daniel, o outro filho, tinham sérias dificuldades de colocar os netos nas mãos, porque isso agitava mais o espírito dela.
Agora ela desfruta intensamente, alegremente com os netos. Deus restaura tudo, gente. E agora Isabel fala assim: vovó está bem, vovó está muito bem, pastor. Essa é a realidade da ação de Deus na síndrome do pânico. Então passa para mim. Quais são os sintomas da síndrome do pânico? E as pessoas sentem isso e passam por isso. Isso é real. Indivíduos com síndrome do pânico geralmente têm uma série de episódios de extrema ansiedade, é fato. Vai cair o Vale do Agabaú, eu não posso entrar no metrô, e sua frio, dá taquicardia, a pessoa chega a desmaios às vezes. E é fato, porque é uma realidade que está no coração delas. E Miriam tinha tremores quando a gente dizia: nós vamos conseguir, com a ajuda de Deus, você vai passar pelo Vale do Agabaú, você vai andar de metrô. E ela tremia muitas vezes, falava: não se preocupa com isso agora, essa não é a sua preocupação agora, mas eu garanto a você que Deus com você vai fazer você passar pelo vale. Não é isso que diz Salmo 23? Quando você estiver no vale da sombra da morte. Anhangabaú é vale da sombra da morte para Miriam. Entrar no metrô e ir para baixo da terra é vale da sombra da morte para Miriam. E ela tinha que aprender a falar para a alma dela, para o coração dela, que quando ela fosse passar pelo Vale do Agabaú, ou entrar no trem do metrô e descer embaixo da terra, ela tem que falar ao coração dela: quando eu estiver passando pelo Vale da sombra da morte, tu estás comigo. E uma das coisas que a gente ensina, o aconselhado, é falar em voz alta para a alma dele. Não é confissão positiva não, tá bom? Não é eu consigo, eu vou, não, você não consegue nada. Não é? Já está lá no aconselhamento porque você não consegue, o seu coração não consegue, você não é capaz, eu não sou capaz. Não, é uma declaração real da verdade bíblica. O Senhor está comigo. Ele disse que estaria comigo no vale da sombra da morte. Qual é o vale da sombra da morte que eu vou passar agora? É o vale do Agabaú. Então você tem que confiar que o Senhor está com você e que Ele vai cuidar. Também, não é, conhecidos como ataques de pânico, tais eventos podem durar alguns minutos a horas. A horas. E podem variar em intensidade e sintomas específicos no decorrer da crise, como rapidez nos batimentos cardíacos, experiências psicológicas como medo incontrolável e outras coisas. Eu tratei de várias pessoas já com síndrome de pânico. Muito comum nas mulheres de meia idade. Muito comum. Mas já tive jovens, meninos, com síndrome do pânico. Tratei de um rapaz que hoje é pai de 2 filhos, cuidando bem da família. Esse menino tinha um pânico tão enorme que às vezes ele estava sentado do lado do pai no carro e parava o trânsito, vinha a mutifobia nele. Essa coisa, não é? Essa palavra que é traduzida por loucura, que não é uma boa tradução no português, essa palavra afrocine, esse sentimento não real no coração dele, esse medo não real, que ele começava a suar frio, dava taquicardia, ele precisava sair do carro, ele abria o carro e saía andando no meio do trânsito, do nada, por causa da fobia dele. Vamos ter que lidar com isso. Deus tem que lidar com o seu coração desesperadamente corrupto e enganoso, que engana o coração da gente. Passe, por favor. Então, quais são os sintomas? A contração e tensão muscular e rijeza. Essas pessoas vivem rígidas, não é? Sempre com o músculo cheio de nódulos, porque vai se contraindo. Palpitações, a tontura, atordoamento, náusea. Esse medo dá dificuldade de respirar, boca seca. Eu me lembro que quando eu fazia aconselhamento da Miriam, ela tinha uma garrafinha e ela bebia água o tempo inteiro, porque secava a boca. Quando ela começava a lidar com as fobias diante de Deus, e aquele medo era colocado para fora para ser tratado com Deus, secava a boca, dava taquicardia. Vamos trabalhar com isso, calma. Calafrios ou ondas de calor,
sudorese, sensação de estar sonhando ou distorções da percepção da realidade. Algumas vezes na hora do aconselhamento, pastor, eu vou desmaiar. Você não vai desmaiar. Eu vou desmaiar. Você não vai desmaiar. Vamos orar aqui para você não desmaiar. E eu orava com ela, Senhor, Miriam não vai desmaiar agora, porque o Senhor vai sustentar a sua alma, o seu coração, porque ela precisa ouvir a sua palavra. Tira essa sensação de desmaio, tira essa sensação de falência dela e traz, Senhor, força física, traz, Senhor, condições para ela continuar ouvindo a palavra de Deus aqui. Por várias vezes. Quando Miriam chegou, e eu falei para vocês que a sensação que eu tinha é que estava entrando uma pessoa quase que zumbi no gabinete. Ela estava tomando vários medicamentos. E a primeira coisa que eu fiz é, você vai para o Dr. Renan, e Renan vai ter uma palavra sobre todos esses medicamentos que você usa. E ela foi ao Renan, o Renan pediu todos os exames, tirou, desmamou vários remédios dela. Hoje ela diz assim, eu sou tão grata, pastor, à vida do Dr. Renan e à sua vida, porque Deus usou muito vocês dois, para que eu vivesse essa vida hoje de alegria. Ela passa todo domingo por mim, pega na minha mão e diz, eu estou bem, pastor, eu estou muito bem. E Renan foi usado por Deus para tirar todos aqueles medicamentos que não eram usados para resolver a síndrome do pânico da Miriam. E quando ela tinha sensações de pânico ali na hora do aconselhamento, nós parávamos, orávamos, descansávamos no Senhor, confiemos no Senhor, e então a calma vinha da parte de Deus e continuava o aconselhamento. Isso é real na síndrome do pânico, muito real. Tratei de uma outra moça, hoje é mamãe de 2 filhos, cuidando do seu marido e dos seus filhos, que tinha um pânico enorme de morrer de câncer, porque o pai morreu de câncer, a mãe morreu de câncer, e ela criou uma fobia, eu vou morrer de câncer. Essa menina é advogada e trabalha no tribunal João Mendes, em São Paulo. Tem a Avenida Liberdade e você chega lá no tribunal. O metrô que passa nessa linha para chegar nesse tribunal é o metrô também que passa no Hospital do Câncer, ali do bairro. Um hospital muito famoso em São Paulo, o AC Camargo. E essa menina tinha que conviver todos os dias com gente no metrô, lidando com o câncer. E ela tinha fobia de morrer de câncer. Como é que ela vai continuar vivendo desse jeito? Se ela fosse de metrô, se ela fosse a pé, se ela fosse de ônibus, se ela fosse de carro, ela ia ver gente passando por ela com a luta contra o câncer. Porque o hospital, um dos maiores do Brasil, um dos mais frequentados lá em São Paulo, estava ali na rota de ida dela para o trabalho. E ela tinha que lidar com isso. E ela precisa deixar que Deus oriente o seu coração a perder essa fobia, porque isso não era a realidade da vida dela. Ela não tinha câncer, não tem até hoje. Ela vive uma vida plena, já faz mais de 10 anos que eu tratei dessa moça. E ela vive uma vida plena. E ela não tem câncer. Ela não era mãe na época, agora é mãe de 2 filhos. Por quê? Porque o meu coração me engana. E eu preciso tratar disso. Pode passar. Ainda, terror, sensação de algo que inimaginavelmente horrível está prestes a acontecer. Caiu o Vale do Agabaú, não é? Eu contraí câncer. Acontecer um desmaio, uma outra pessoa que eu tratei de síndrome do pânico, também uma mulher, não conseguia ir sozinha, uma moça já de 27 anos de idade, com problema agora no casamento com o marido, porque tinha uma dependência enorme da mãe. A mãe dela tinha que levá-la todos os dias ao trabalho. Quando ela veio para o aconselhamento, veio a mãe junto. E a mãe disse, pastor, me ajuda.
Me ajuda porque eu estou exausta. Eu não consigo mais, eu não aguento mais. A mãe disse para mim. Então eu dei lá a palavra de esperança para a mãe, pedi para a mãe sair do aconselhamento, porque ela estava muito perturbada. Eu falei, vá dar uma volta, vá aí. A senhora gostaria de ir em algum lugar enquanto eu faço aconselhamento com a sua filha? E tinha um pastor comigo, e eu pedi que a mãe saísse, e ela falou, eu vou sair, vou dar uma volta aí. A volta daqui 1 hora e meia, e a sua filha já vai estar liberada do aconselhamento. E nós ficamos fazendo o aconselhamento dessa moça. E essa moça não conseguia ir sozinha para o trabalho, porque ela tinha medo que iria dar algum mal-estar nela, ia acontecer alguma coisa, ela ia desmaiar, e nunca desmaiou. Eu falei, quantas vezes você desmaiou já na ida para o trabalho? Nenhuma. Nenhuma. Quantas vezes você sentiu que ia desmaiar? Todas as vezes, pastor, que eu vou para o trabalho. Quantas vezes você desmaiou? Nenhuma. Então vamos fazer exames, mandei de novo para o médico, faz exames, vê se tem algum distúrbio. Sempre vem os resultados, não tem nada, não tem distúrbio nenhum biológico, orgânico, nada. Está em perfeito estado físico, não vai desmaiar, mas há a sensação. Então começa-se agora a dizer à sua alma e ao seu coração a verdade de Deus. Começa a tirar essas confusões, não é? Esse medo de perder o controle, esse medo de morrer e desmaiar, essas vertigens ou sensações de debilidade. E deixa que Deus lida com isso, como nós vimos no Salmo 62:8. Confia nele, derrama o seu coração perante ele e deixa ele ser o seu refúgio. Troca para mim. Então, alguns filhos da síndrome do pânico, as multifobias. Agora, a fobia, que é medo de multidão. Então, a pessoa tem um medo, não é? Uma fobia de estar junto de pessoas. Claustrofobia, medo de lugares apertados, não é? Então, não entra no elevador, mas nem de jeito nenhum. Não é? Não entra num lugar apertadinho, mas nem que pague milhões. Fobia de altura, fobia de animais, multifobias. Como que a gente trata isso? Filipenses 4:8, como a síndrome do pânico é uma condição real, não é fictícia, mas uma condição real do engano do meu coração, porque ela é um sentimento, uma percepção que não é real no sentido realístico, mas é real o sentimento. Estou comunicando, é uma condição real de um engano do coração, de uma coisa que não tem sentido real, mas o sentimento é real. Estou comunicando vocês? Então, o que diz o texto em Filipenses 4:8? Esse é o texto básico para tratar de síndrome do pânico. Filipenses 4:8 diz assim, Abriram? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, aí o finalzinho do texto diz, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Como a síndrome do pânico é uma percepção do engano do meu coração com essas fobias, vai cair o Vale do Agabaú, não posso entrar no metrô porque vai cair o metrô em cima de mim, eu vou desmaiar na condução para o trabalho, mas nunca desmaiou, eu vou contrair câncer, como se pega uma gripe, mas não tem câncer, tudo é engano do meu coração, são percepções irreais que o meu coração começa a criar. E nós precisamos trabalhar com isso. Nós precisamos permitir que o nosso coração seja corrigido, esse sentimento seja corrigido por Deus. Volto a dizer, é uma condição real. As pessoas estão sofrendo com essas fobias. Mas a fobia não é real. Então você vai pensar o que é verdadeiro. E aquilo que é verdadeiro é que tem que ocupar o seu coração. Então a gente começa agora a ensinar o que é verdadeiro. Passa, por favor. A síndrome do pânico é tratada com a percepção de que o Senhor está
permanentemente comigo. Por que que aquela moça precisava que a mãe a levasse no trabalho todos os dias? Porque a percepção que ela tinha é: se eu estou sozinha, eu vou passar mal e não há quem me ajude. Por que que Miriam tinha que vir com o Ciro, seu marido? Eu uso o nome da Miriam e do Ciro porque eles permitiram, né? Por que que os dois tinham que vir? Porque o Ciro tinha que acompanhar Miriam. Porque ela tinha a percepção que se ela saísse sozinha, ela ia passar mal, ela ia ter problema de desmaio. Então eu preciso de alguém comigo. Segurança no homem. Só que muitas vezes o marido não pode estar com a esposa por causa do trabalho. A mãe não pode estar com a filha por causa de outras tarefas da vida. E a confiança está no homem, eu preciso de alguém comigo. Só que a Bíblia diz que não. Você confia no Senhor. É o Senhor que disse que estaria com você. Eu não posso estar com você todas as horas. Nenhum de nós pode. Mas o Senhor disse que estaria. Abra sua Bíblia em Mateus 28, 20. Olha que coisa fenomenal. Esse Deus que fala que vai passar conosco pelo vale da sombra da morte, Ele diz outra coisa para mim e para você em Mateus 28, 20. Ele diz assim, ó: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sempre. E Ele não vai deixar de estar conosco. Na consumação do século, o que vai acontecer comigo e com você? O que diz a Bíblia em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18? O que diz 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51, 52 e assim por diante? Que nós seremos, se vivos estivermos, arrebatados. Ou se mortos em Cristo estivermos, ressuscitaremos para estarmos para sempre com o Senhor nos ares, no céu. Ele nunca vai deixar de estar comigo. Ele diz: eu estou com vocês até que tudo se termine. E quando tudo terminar, vocês estarão por toda a eternidade comigo. Ou seja, eu nunca estou sozinho. Nunca. Aliás, isso ajuda a gente a se santificar. Porque tem alguns momentos que a gente decide pecar porque a gente acha que está sozinho, não é verdade? Não é assim? Estou sozinho, agora vou cair no pecadão aqui. Não está sozinho, não. O Senhor está lá olhando, Jesus está olhando, o Espírito Santo está olhando, falando: safado, miserável. Eu morro por você, eu consolo você, eu amo você de tal maneira que não não tem uma descrição esse amor se não vem de Deus, e você faz um negócio desse agora, miserável, pecador. A gente nunca está sozinho, nunca, nunca, em nenhum milésimo de segundo sequer nós estamos sozinhos. E o Senhor prometeu isso. E eu preciso entender isso. E alguém que tem essa sensação que se estiver sozinho vai desmaiar, se estiver sozinho vai passar mal, tem que entender, você nunca está sozinho. Essa é a verdade. E esse Deus que diz que vai passar pelo vale da sombra da morte com você, sempre estará com você, sempre. Sempre. Salmo 139, 5 a 12. Eu posso descer lá para o mais profundo abismo, subir no mais alto monte, esteja onde eu estiver, o Senhor está comigo. Essa moça que precisava da mãe para ir para o trabalho, uma das tarefas dela foi: você vai dizer isso à sua alma, indo para o trabalho sozinha daqui para diante. Depois de alguma sessão do aconselhamento, eu falei para ela: sua tarefa agora sua mãe não vai mais te acompanhar. Você vai pegar a condução, vai ir até o seu trabalho sem a sua mãe. Porque sua mãe não tem que estar com você. Vai ter uma hora que ela não vai poder estar com você. Ela já não pode estar com você. Ela está dizendo: não tenho mais condição de acompanhar. Eu tenho que tocar minha vida para frente. E você vai com o Senhor. E quando você tiver essa sensação de pânico, que você vai desmaiar, que você vai ter alguma coisa, você vai pegar a Bíblia e você vai abrir lá em Mateus 28, 20. E você vai lembrar que o Senhor está com você.
Você vai abrir em Josué 1:9, vai lembrar que o Senhor está com você. Você tem que dizer isso à sua alma. E ela cumpriu essa tarefa por uma semana. Quando ela voltou, eu perguntei: está indo sozinha para o trabalho? Estou. Chegou no trabalho? Cheguei. Agora com um sorriso. Aconteceu alguma coisa na ida para o trabalho? Não, pastor. E ela respondeu assim: o Senhor está comigo. É isso. É isso. Essa é a verdade bíblica. Passa, por favor. Síndrome do pânico, ela é tratada com a compreensão de que o Senhor é socorro presente na hora do medo. Porque a fobia vem. E quem é que vai me ajudar? O pastor não está aqui. A minha mãe não está. O meu marido não está. Eu preciso contar com alguém. Eu aprendi que o Senhor está. E agora, quando eu estiver com esse medo, o Senhor diz: quando você estiver no vale da sombra da morte. Vale da sombra da morte, em Salmo 23, não é a morte, gente. É o vale. Vou explicar um pouquinho o Salmo 23 aqui. Davi, quando levava as ovelhas dele para águas de descanso, pasto verdejante, Davi morava ali na terra de Belém, não é? Ali nas mediações do deserto da Judéia. É muito deserto lá, até hoje. E Davi tinha que buscar, subindo montes e montanhas, lugares onde a umidade é maior do que lá embaixo no deserto, para chegar a lugares que tenha mais pasto verde e água, que derrete muitas vezes com o orvalho denso da noite. E como é que se sobe em lugares assim? Se você um dia fizer alpinismo, rapel, e eu fiz muitos anos isso, a gente sobe para uma montanha seguindo o suco da erosão. É o caminho mais certo de você chegar lá em cima, porque a água desceu com muita velocidade, foi fazendo o suco e montou um caminho natural. E lá nas terras da Judéia, perto de Belém, Davi tinha vários sucos que ele usava para subir para os montes. Só que lá tinha sucos que eram muito profundos, então fazia-se paredões. E o sol só pegava nesse lugar poucos momentos do dia. Por isso é o vale da sombra da morte. E por que é da morte? Porque é nesses lugares que ficavam chacais, lobos, leões, ursos, para tocaiar as ovelhas. Que o pastor botava as ovelhas em fila, ia um pastor lá na frente, às vezes um no meio e um no final. E o rebanho ia subindo, não é? Enfileirado, para buscar água de descanso, pasto verdejante. Esse é o vale da sombra da morte, é o vale do perigo, é o vale do terror, é o vale do susto, não é? É o vale da ansiedade, o que pode acontecer. E Davi diz: quando eu passo pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Então confia que o Senhor vai matar os seus medos com o seu cajado, com a sua vara, na verdade, e vai aproximar você dele e dizer: acalme-se, eu estou aqui, tenha calma, descanse em mim. Também o Salmo 121, 1 e 2. Lembra desse texto? Abre lá. Abre lá, vamos ser bereanos. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Sabe o que é elevar os olhos para os montes? O povo de Israel está saindo da Galileia lá, não é? Do norte de Israel, e vai para Jerusalém. Tem que fazer uma viagem, não é? De subida a Jerusalém. Então eles vão passando por lugares que tem montes, e nesses montes ficavam os bandidos, os salteadores, as pessoas maldosas. E eles olhavam para os montes, e eles lembravam: nesses lugares estão as pessoas maldosas. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? De novo, um lugar de tensão.
não é? De expectativa, de terror. O que pode acontecer? Qual é a resposta? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Está vendo? Agora tem tudo a ver o Salmo, né? Quando a gente entende o que é o primeiro versículo. Quando eu levo os olhos para o monte e sei que lá tem os bandidos, os salteadores, os homens maus, e aí ele diz, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Por quê? Porque aqui tem bandido, aqui há perigos, mas o Senhor está nos guardando. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, e nem à noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Esse é um cântico, esse é um hino. Israel cantava indo para Jerusalém. Para quando chegava em Jerusalém, aí eles falavam assim, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse salmo era cantado ali, às portas do templo em Jerusalém, na escadaria de Jerusalém. Não sei quantos de vocês já foram para Israel, mas é encantador lembrar dessas histórias, quando a gente está pisando lá, quando a gente está lá. Se quiser ir em 2020, a Igreja Batista de Vila Mariana está indo para Israel, você é convidado para ir, é só entrar. Para ver tudo isso acontecendo a olho nu, e pisar na escada que essa turma pisou, andar nas estradas que essa turma andou, e viver isso. Mas o que isso me diz? Que o Senhor está cuidando de mim. Salmo 46:1, descansa, saiba que eu sou o Senhor. Salmo 124:8, eu guardo vocês. Sabe, Miriam começou a falar isso para a alma dela. Eu tenho que ir para o supermercado, atravessar a rua. Isso é o vale da sombra da morte para ela. Miriam, você vai sozinha para o supermercado. E você vai falando para a sua alma o Salmo 23. Você vai falando para a sua alma o Salmo 121. Você vai falando para a sua alma. E um dia ela vem, volta para o aconselhamento e ela diz, pastor, eu fui para o supermercado sozinha. Gente, ia atravessar a rua. Mas foi uma grande vitória para ela. Porque ela transpôs o vale da sombra da morte com o Senhor. O Ciro não estava com ela. Eu não estava com ela. A filha e o filho dela não estavam com ela. Os netos não estavam. Sozinha com o Senhor, essa é a tarefa. Você vai sozinha com o teu Deus. Você tem que confiar em Deus. E é encantador quando a gente vê a pessoa entrando no gabinete com um sorriso de orelha a orelha e dizendo assim, eu fui ao supermercado. Eu fiz o supermercado sozinha. O Senhor me ajudou. Passa, por favor. A síndrome do pânico é tratada com a confiança de que o Senhor é plena segurança e conforto na hora do pânico. Algumas vezes, eles estão cumprindo a tarefa e bate o pânico. Dá o suor frio, batimento. O que a gente faz? Abre a sua Bíblia no Salmo 56:3. Então você vai aprender a usar a palavra de Deus a seu favor. Aprenda com o Senhor. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Quando bater o medo, quando o suor começar isso é pensar no verdadeiro. É pensar no medo é real em mim,
mas isso que eu estou sentindo não é real, não é história real. Eu tenho que confiar no Senhor. Algumas vezes é aquela sensação da montanha russa. A gente está na montanha russa, mas fecha o olho, lembra? Não é assim? Essa é a sensação da síndrome do pânico. Fecha os olhos, ora a Deus e toca para frente, porque o Senhor está cuidando de você. Ele disse isso, fale isso à sua alma. E aí, eu digo assim para Miriam: Miriam, você vai ter que passar por baixo do vale do Agabaú. E não precisa ser sozinha. Eu vou permitir que você passe com o seu genro. Então, o genro dela trabalha lá no nosso colégio. Ele é orientador de alunos. Falei para o genro dela: eu vou te dar uma tarefa com a sua sogra. Não quero nenhum dos filhos, nem o marido. Eu quero o genro, porque o genro é mala. Não, o meu não é, não. O meu é uma benção. Porque o genro não é o filho. O genro não é o marido. O genro é marido da filha. E eu falei: eu quero você. Ele falou: por que eu? Porque você não é o filho dela, os filhos dela, ela não pode confiar nos filhos. Não quero que ela confie no marido. Você é o genro. Você vai chegar lá e falar: minha amada sogra, eu vim aqui para te levar lá para a igreja e nós vamos de ônibus pelo Vale do Agabaú. E eu disse para ela: quem vai te buscar é o alemão. E ela disse: por que o alemão? Porque eu quero o alemão. Sabe o que ela me disse? Não pode ser o Ciro? Pode ser a Priscila? É o alemão. É o alemão, seu genro, que vai te buscar. Porque o vínculo é de genro, não é de filho, não é de marido, é de genro. É o seu genro que vai te buscar. E o alemão é um baita de um genro. Igual o Lucas é para mim. Não é? É quase um filho, por isso que eu usei ele. E ele foi, pegou a Miriam, passaram pelo vale do Agabaú com o ônibus. E ela chegou para o aconselhamento. E o alemão deixou ela no gabinete e saiu. E ela entrou no gabinete e disse: passei pelo vale do Agabaú. Nem citou o genro. Mas não é porque o genro não tem valor. É aquilo que eu falei para você. Eu tirei o vínculo. Não é mais forte dela. Eu disse: caiu o vale do Agabaú, Miriam? Não, pastor. O que você falou? Não. Você fechou o olho na hora de passar pelo vale do Agabaú? Ela disse: não, pastor. Eu falei: o que você lembrou? Eu lembrei que pelo vale da sombra da morte o Senhor está comigo. Tive uma vontade de segurar na mão do alemão, mas não segurei. Era isso que eu queria. Se fosse o marido, ela ia pegar na mão do marido. Eu não quero que ela confie em homens. Se fosse os filhos, ela ia pegar na mão dos filhos. Mas porque é o genro, ela tem uma certa vergonha. Não é? Ela tem um certo cuidado. Por mais amável que seja o genro dela. E ele o é. Ele é quase um filho para ela. Mas ela se manteve ali com o Senhor. Era isso. Era essa a ideia. E ela disse: eu vim. Falei: ótimo. Fiz a sessão de aconselhamento. Para a próxima semana, agora você vem sozinha. Vai passar pelo vale da sombra da morte só com o Senhor. Sem alemão, sem Priscila, sem Daniel, sem Ciro, sem ninguém. E na semana seguinte ela chega com um sorriso e diz: eu passei pelo vale da sombra da morte, o vale do Agabaú com o Senhor. Muda. E aí, diariamente, ao levantar, ao trabalhar, ao estudar, ao socializar-se, em todo momento da sua vida, você vai agora entregar os teus medos ao Senhor, todo o tempo. Agora é você com o Senhor, você está aprendendo o que é capaz. E vai entrar para lutar, passa. E aí, entra no ringue e luta com a força do Senhor contra o pânico. Você está vendo que é possível e você pode com o Senhor vencer esse medo, com a graça de Deus. Entre na luta com a eficácia da oração, poder da palavra e suficiência de Deus. Abre sua Bíblia no Salmo 3, estou acabando. Diz assim o Salmo 3: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários.
E temores para a pessoa que sofre de síndrome do pânico são adversários. Adversários da alegria, adversários da paz, adversários do sossego. São numerosos os que se levantam contra mim. Multifobias, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, é o que exaltas a minha cabeça, com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Miriam, agora você vai vir sozinha de metrô. Porque o Vale do Anhangabaú, dependendo do trânsito, você passa muito rápido por ele. No metrô, ela ia ter que passar por várias estações para chegar na igreja. Ia demorar mais tempo embaixo da terra, mais tempo no vale da sombra da morte. E a última tarefa da Miriam foi: você vai ter que vir para o aconselhamento, sozinha, sem filho, sem genro, sem marido, com o Senhor, de metrô, sozinha. É indescritível. Porque eu vi, vocês não viram. Quando ela chegou no gabinete, e eu abri a porta do gabinete, e ela disse para mim, sorrindo: pastor, eu vim hoje para cá, sozinha e de metrô. Aleluia! A Miriam aprendeu a passar pelo maior vale da sombra da morte com o Senhor. Sabe o que aconteceu a partir de então? Ela aprendeu a submeter os seus medos diante do trono da graça. Se você perguntar, ainda ela tem medo? Claro que tem. Eu também tenho, você também tem. Se você perguntar, ainda ela tem que submeter os medos dela diante do trono da graça de Deus? Claro que tem. Eu também tenho. Só que agora, o medo não controla mais o coração dela. O medo não mente mais ao coração dela. Ela, com a graça de Deus, aprendeu a controlar o medo. E com a suficiência de Deus, ela controla agora. E ela diz: para medo, na graça de Deus eu vou chegar lá, na graça de Deus eu vou conseguir ir para o supermercado, na graça de Deus eu irei vencer, porque o Senhor está comigo. Essas são histórias de vitórias de síndrome de pânico. Ela, aquela moça indo para o trabalho, aquela menina que agora é mãe, esse rapaz que agora é pai, e tantos outros que passam com síndrome do pânico em aconselhamento bíblico e vencem, não com conselheiro, não com homens, não com remédio, mas com o Senhor. Que Deus nos ajude e nos abençoe, e que vocês sejam usados muito para o bem da igreja brasileira e para tantas pessoas que precisam de amor, precisam ser amadas por nós e cuidadas pelo Senhor através de nós como instrumentos nas mãos do Redentor. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus que se importa conosco, em cuidar de cada um de nós, se mete na nossa história, baixa a vista à terra para nos atender em oração, inclina-se no seu trono para ouvir o nosso clamor, e ainda nos diz que estará conosco todos os dias, até que o Senhor nos leve para sempre com o Senhor.
nos céus. Que privilégio nós temos. Que graça é essa, Senhor, que nos dá toda essa bênção. Por isso, Senhor, queremos nos comprometer a deixarmos que o Senhor use as nossas vidas para o bem daqueles que sofrem, para o bem, Senhor, daqueles que precisam ser amados e cuidados por Ti, através das nossas vidas. Obrigado porque um dia alguém cuidou de nós, alguém nos suportou em aconselhamento, alguém nos ajudou em nossas dores da alma, em nossos sofrimentos do espírito. Eu agradeço muito pela vida da Denise, que cuidou tanto de mim quando eu tive depressão. Obrigado pela minha esposa, Senhor. Obrigado por tantas pessoas que nos amaram na hora que nós precisávamos de instrumentos vivos nas mãos do nosso Redentor. Faz, Senhor, isso de novo. Usa agora as nossas vidas como instrumentos vivos nas Tuas mãos, para que o Senhor redima, para que o Senhor restaure, para que o Senhor restitua vidas preciosas que o Senhor comprou com o Teu sangue. Continua abençoando, Senhor, a palavra da vida aqui do Centro-Oeste, a igreja presbiteriana aqui de Setor Bueno, Senhor, que abre as suas portas e que nos dá o privilégio de passarmos esses dias estudando a Tua palavra e aprendendo como, Senhor, vencemos todas as dores das nossas almas através da Sua palavra. Nós agradecemos por isso e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Deus os abençoe.